Acho que essa questão de proteção social é o papel fundamental da Previdência em qualquer país do mundo. É claro que a maioria dos países estão organizados de forma muito diferente. Você tem regimes de repartição, você tem regimes de capitalização privada, você tem regimes de contas nacionais. Na comparação do Brasil com os outros países do mundo, a gente tem algumas peculiaridades. A gente tem um nível de despesa que é até elevado para a nossa estrutura demográfica, tem um nível de despesa de 12% do PIB. Isso é um nível elevado. Isso é reflexo de várias peculiaridades. Nós fizemos um estudo recente de que 177 países, apenas 13 têm uma, um tipo de aposentadoria similar à aposentadoria por tempo de contribuição. Então, essa é uma peculiaridade importante que acaba resultando em idades de aposentadoria relativamente baixas. Esse é um ponto que eu acho que a gente deveria repensar, porque na verdade você acaba pagando aposentadoria para pessoas com idade relativamente baixas, que em geral têm capacidade laboral. A gente tem um modelo de proteção que é bastante amplo, é bastante forte, graças aos benefícios que são pagos pelo INSS, incluindo benefícios previdenciários e assistenciais. Você consegue tirar da pobreza aí cerca de 25 a 26 milhões de pessoas da linha de pobreza. Uma coisa que é muito comum na maioria dos países é que normalmente as aposentadorias exigem simultaneamente um determinado nível de tempo de contribuição e idade. Dos 34 países da OCDE, todos fizeram alguma reforma da Previdência desde 2009. A mais comum tem sido o aumento da idade. O aumento da idade e a eliminação da diferença de idade entre homens e mulheres. Até 2050, a maioria dos países da OCDE provavelmente já vai ter subido a idade para 67 anos e praticamente eliminado a diferença entre homens e mulheres. O Brasil tem dois regimes que são muito diferentes, né? Ano passado você teve uma necessidade de financiamento global de cerca de 85 bilhões, que foi resultado de um superávit de 5 bilhões no setor urbano e uma necessidade de financiamento no setor rural de 90 bilhões. Assim, não existe, vamos dizer assim, uma receita pronta. Hoje no mundo você tem cerca de 900 milhões de pessoas com 60 anos ou mais de idade. Até 2100 vão ser 3,2 bilhões. Então, e no Brasil, hoje 1 em cada 10 pessoas é idoso. Em 2060 serão 3 em cada 10. 1 em cada 3, desculpa. Então, efetivamente, o processo de envelhecimento, que é o global, está obrigando todos os países a realizarem reformas de previdência. A questão de ter uma aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima, que tem gerado efetivamente algumas aposentadorias com idade relativamente baixa, na casa dos 50 anos. O Brasil tem vários acordos internacionais. Ele tem acordo, por exemplo, com Japão, Alemanha, Portugal, Espanha, Itália. Assinou recentemente o acordo com os Estados Unidos. E além desses vários acordos bilaterais e vários outros que estão em negociação e tramitação, o Brasil ainda possui acordos multilaterais, que é o acordo do Mercosul e também o acordo ibero-americano, que é um acordo cuja previsão é que chegue a englobar 22 países. Primeiro é preciso notar se aquele país em que ele está tem acordo ou não com o Brasil. Se ele tiver um acordo de previdência com o Brasil, o fato de ele estar contribuindo com a previdência naquele país é como se ele estivesse contribuindo com a previdência aqui, ou seja, ele vai poder totalizar aquele tempo de contribuição. Se ele estiver num país em que não tem acordo de previdência com o Brasil, ele também pode contribuir. Aí a orientação é que ele faça a contribuição para o Brasil, para a Previdência brasileira, na figura do segurado facultativo. O Brasil tem, diferentemente desses países, uma cobertura alta na área rural.
E tem programas que são referências no mundo todo. Por outro lado, a gente tem algumas peculiaridades que, como eu disse, tem que ser discutido. Por exemplo, a questão do financiamento da Previdência Rural, a questão de não ter uma aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima. A reforma da Previdência é necessária com a função de garantir a sustentabilidade do regime previdenciário a médio e longo prazo. É fundamental que a Previdência se prepare para garantir a sustentabilidade, porque efetivamente no futuro a gente vai ter uma relação entre contribuintes e beneficiários muito pior do que a gente tem hoje. Então, nós temos um volume muito elevado de renúncias previdenciárias que precisam ser debatidos pela sociedade. Aí você tem a questão de isenção de explotação rural, simples, MEI. Todas essas renúncias deveriam ser debatidas e avaliadas.